O Brasil não é estranho a golpes de Estado. E o Vogalizando a História de hoje vai te trazer um breve resumo dos golpes que o nosso país já sofreu. Uma vinheta sem fazer posta. Dia 15 de novembro é feriado, dia da proclamação da República, quando o nosso país deixou de ser uma monarquia e passou a adotar o presidencialismo como forma de governo. Essa mudança não foi por conta de um plebiscito nem referendo. Tampouco aconteceu porque o imperador Dom Pedro II renunciou. Aconteceu porque membros da ala militar do governo tomaram o poder. Não houve violência, importante ressaltar, mas não houve manifestações populares que pediam o fim do império. O primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, não era um cara que o povo clamava para ser o seu líder. Foi um golpe protagonizado pelos militares brasileiros em 1889. E se tu quiser saber mais sobre ele, inclusive as mentiras que contaram pro Deodoro para que ele desse sequência no golpe, tem um vídeo completo bem aqui. E aí tu pode estar se perguntando que já que essa foi uma mudança que mudou radicalmente a política brasileira, isso pode ser caracterizado como uma revolução ao invés de um golpe. Mas isso não está correto. Uma revolução acontece de fora do governo. Precisa ter protagonismo popular e é inegável que o povo teve pouca ou nenhuma participação na proclamação da República. Quando o movimento parte de força do próprio Estado, isso se caracteriza como um golpe. É isso mesmo, meu amigo. E para quem quiser saber mais sobre essa distinção, bem como golpes e revoluções que aconteceram no decorrer da história em vários lugares do mundo, tem um vídeo completo que a gente fez já tem um tempinho para os membros do canal que assinaram o plano Vogalover de carteirinha. Mas se engana se tu acha que os golpes pararam por aí. Menos de 2 anos depois, o presidente Deodoro enfrentava uma oposição grande no Congresso e crescia sua impopularidade. A economia não ia bem e, temendo que o Congresso aprovasse a lei de responsabilidade, que diminuiria os poderes do presidente, o cara se antecipou e decretou estado de sítio e fechou o Congresso. Os militares foram às ruas e prenderam políticos de oposição e membros da imprensa que criticavam o governo, oficializando que mais um golpe tinha acontecido. Esse, contudo, foi diferente. Não foi para derrubar um presidente, mas sim um poder constitucional que podia combater o presidente. Foi um autogolpe, porque aconteceu dentro do próprio governo do cara. Só que o Deodoro não se manteria presidente por muito tempo, porque essa atitude só aumentou as críticas ao cara. E o almirante Custódio de Mello prometeu bombardear o Rio de Janeiro com o seu encouraçado se o Deodoro não renunciasse. Não deu outra. Deodoro renunciou e a presidência ficou vaga em 23 de novembro de 1891. Ótimo! Agora os golpistas foram embora e a democracia plena finalmente vai se instalar no Brasil. Não tão depressa. A Constituição brasileira da época, a novíssima Constituição Republicana de 1891, dizia que se o cargo de presidente ficasse vago sem que houvesse completado 2 anos do período eleitoral, eleições tinham que ser feitas. Aí tu pensa, beleza, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Então, quando Deodoro renunciou, já tinham dado esses 2 anos. Mas não, porque isso passa a valer a partir de fevereiro de 1891, quando a Constituição foi promulgada. Porque até então, o governo do Deodoro ainda era visto como provisório. Eleições deveriam ter acontecido, mas o vice-presidente decidiu que não. Esse cara era o Marechal Floriano Peixoto, que não deixou a presidência vaga não. Sentou na cadeira do presidente e, apoiado pelas Forças Armadas, permaneceu ali. Teve aquele monte de desculpinha, né? De que ele agora seria um símbolo do retorno da estabilidade, de que essa regra da Constituição não valia para o primeiro governo e que o Brasil voltaria a ter harmonia entre os poderes. E sim, o Floriano Peixoto reabriu o Congresso, mas essa tomada de poder é entendida por muitos até hoje como outro golpe na democracia e no governo constitucional. Floriano, que merece um episódio próprio aqui no canal, é só tu deixar um comentário aí pedindo, é conhecido como Marechal de Ferro, e o cara liderou um governo autoritário que enfrentou a Segunda Revolta da Armada e também a Revolução Federalista, mas golpes de Estado pararam por um tempo. O início do século XX ficou marcado aqui no Brasil pela política do café com leite, que muitos políticos mineiros e paulistas se revezavam no poder, até que uma das figuras mais importantes da história do nosso país surgiu e foi central, não em um e nem em 2, mas em 3 golpes de Estado. A gente está falando do gaúcho Getúlio Vargas. Ele concorreu à presidência na eleição de 1930, que foi uma eleição conturbada, repleta de irregularidades cometidas por ambos os lados, e perdeu para o Júlio Prestes, que devia ter assumido o cargo de presidente em novembro daquele ano, mas jamais vestiria a faixa presidencial.
Acontece que o Júlio Prestes era paulista e o presidente em exercício, Washington Luiz, também representava os paulistas. Só que o cara tinha que ter indicado um mineiro para ser o seu sucessor, ou pelo menos era isso que os mineiros achavam que ele tinha que fazer. Mas o cara não fez e isso enfureceu os poderosos de Minas Gerais. O candidato derrotado, Vargas, apoiado por seus conterrâneos, mais os mineiros e também paraibanos que buscavam mais protagonismo na política brasileira, recebeu apoio também de muitos militares. E o plano para um novo golpe de Estado que tomaria o poder foi colocado em prática. Claro, esse apoio ao Vargas já vinha desde a eleição e o próprio candidato a vice do cara, o paraibano João Pessoa, foi assassinado nessa época, no que, mesmo sem ter tido nada a ver com as eleições, foi o estopim para esse golpe, que ficou conhecido como Revolução de 1930. O presidente de Minas Gerais já tinha dito que era necessário fazer a revolução antes que o povo a fizesse, mas o Washington Luiz estava tranquilão. Ou se não estava, pelo menos não se mexeu para evitar que ela acontecesse. Se tu quiser mais detalhes da Revolução de 1930, a gente fala um pouco dela no nosso vídeo sobre o Vargas. Ou então, tu pode pedir um vídeo completinho sobre ela aqui também nos comentários. Mas, em resumo, dia 3 de outubro de 1930, quartéis começavam a ser tomados, governos estaduais começavam a ser derrubados e militares golpistas. E milhares de soldados começavam a marchar para o Rio de Janeiro e São Paulo, a então capital do Brasil e o estado que mais se opunha ao movimento. Houve resistência em vários estados, inclusive em Minas Gerais, e se acreditava que uma grande batalha, aquela que seria a maior batalha da história do Brasil, aconteceria em Itararé, entre São Paulo e o Paraná, onde tropas federais estavam posicionadas para evitar o avanço dos golpistas. Só que essa batalha nunca aconteceu, porque o Washington Luiz foi deposto e uma junta militar foi instalada para governar enquanto Vargas não assumisse a presidência. Ele assumiu no dia 3 de novembro e a Revolução de 1930 estava feita. Mas peraí, revolução? Então, a República Velha chegou ao fim. E com ela a política do café com leite, o que foi uma mudança importante dentro do país. Mas Vargas já tinha sido sargento do Exército e não teria êxito na sua missão se não tivesse sido apoiado pelos militares. Ele era um cara da política e foi apoiado por políticos também. Então a Revolução de 1930, na verdade, foi mais um golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Há quem defenda que a derrubada do Washington Luiz foi uma coisa boa, então tem que ser caracterizada como uma revolução. Mas os conceitos não funcionam assim. Primeiro, porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. E tanto revoluções quanto golpes de Estado podem trazer consequências positivas ou negativas. Não se trata de ser bom ou ruim, ou de ser feita pela esquerda ou pela direita. Trata-se apenas de se encaixar dentro dos conceitos. Governo de esquerda e de direita já armaram e já foram depostos por golpes e também revoluções. Vargas é até hoje o cara que mais tempo passou como presidente do Brasil. E apesar do Marechal Deodoro da Fonseca ter inaugurado o autogolpe no país, o mais famoso deles foi dado pelo Vargas, em 1937. Cara, não tinha vencido uma eleição popular para presidente. Estava no cargo eleito de forma indireta. E o clima político no mundo, na década de 1930, era tenso. Vários regimes autoritários estavam em vigência na Europa e para se consolidar no poder, Vargas instaurou a ditadura do Estado Novo. Entre a sua chegada ao poder e o autogolpe de 1937, Vargas tinha passado por momentos de tensão, como durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e a intentona comunista de 1935. Então o cara quis se garantir, visto que aconteceria uma eleição em 1938 e que ele não podia ser candidato. Dando um golpe, ele se manteria no poder e ainda podia usar como justificativa que estava fazendo isso para proteger o país de outros golpes. Mais uma vez, quem estava ao lado do cara eram os militares, que elaboraram um tal de Plano Cohen, um documento que falava sobre um golpe comunista que seria dado no Brasil e que hoje a gente sabe que é falso. Não existia esse plano. Mas já que não tinha ameaça ao poder naquele momento, os caras criaram uma. Uma nova Constituição foi elaborada, uma bem rígida, e o Estado Novo foi uma ditadura sangrenta, que perseguiu opositores políticos e foi ativa na censura também, mas que chegaria ao seu fim. Adivinha como? Com um golpe de Estado. E adivinha quem protagonizou esse golpe? Os militares. Veja bem, o Brasil atuou na Segunda Guerra Mundial. Teve uma atuação muito honrosa. Nossos pracinhas foram heróis maravilhosos atuando na Itália, parte importante da Batalha de Monte Castelo e libertando cidades dos nazistas, como Montese. Só que não fazia sentido lutar contra ditaduras na Europa e ter uma ditadura aqui. O Vargas já era presidente há quase 15 anos, sem nunca ter sido eleito pelo povo. Ele percebeu que havia o desejo pela redemocratização e prometeu
prometeu eleições, mas não é como se ele já não tivesse prometido antes. E o cara, apesar de tudo, era uma figura popular. Então, agora os militares não quiseram pagar para ver e exigiram a renúncia do Vargas. Ele tinha tirado o chefe da Polícia do Distrito Federal para colocar no lugar dele o próprio irmão. E o ministro da Guerra não aceitou isso e acabou mobilizando tropas para tirar o Vargas da presidência. Mas não precisou. Conversaram com o cara e ele deixou o cargo. Triste, voltando para o Rio Grande do Sul em outubro de 1945, mas sem ser preso e nem exilado. Quem assumiu o poder então foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, visto que o Vargas não tinha vice e o Brasil não tinha mais um Congresso. Foram 3 meses de governo e um militar assumiu a presidência em seguida, Eurico Gaspar Dutra, que venceu as eleições de dezembro de 1945, onde teve um outro militar como principal adversário. Só que adivinha quem venceu a eleição presidencial de 1950? A próxima que teve. O Vargas, que voltou ao cargo agora democraticamente eleito. E ele ficou na presidência até 24 de agosto de 1954, quando colocou fim à própria vida, no momento em que o Brasil vivia uma enorme crise política e muitos defendem que estava à beira de mais um golpe militar. Vargas vinha sendo duramente criticado, principalmente depois que membros da sua guarda pessoal tentaram matar o principal opositor do cara, o Carlos Lacerda, e acabaram matando o Major Rubens Florentino Vaz. Isso só aumentou a crise e o Manifesto dos Generais, assinado em 22 de agosto de 1954, pediu a renúncia do presidente. Mesmo os aliados estavam aconselhando o cara a se afastar da presidência, se não renunciasse e pelo menos tirasse uma licença. Mas Vargas acabou se suicidando com um tiro no coração no dia 24 de agosto de 1954. Há quem defenda que esse suicídio adiou o golpe militar em 10 anos, porque o país entrou em um luto profundo e várias manifestações em apoio ao presidente ecoaram pelo Brasil. Se fala 10 anos, porque a partir da morte do Vargas, a gente chega no golpe mais famoso da história do Brasil, o de 1964, que tem um vídeo próprio aqui no canal. Era mais uma época de instabilidade política. E quem foi deposto foi o João Goulart, que não tinha sido eleito para presidente, mas sim para vice. E só tinha assumido porque o presidente anterior, o Jânio Quadros, tinha renunciado. O João Goulart era frequentemente chamado de comunista e buscou fazer reformas que não agradaram grande parte da sociedade da época. Protestos imensos aconteceram e o exército foi instigado a tomar o poder. Mas desde que ele assumiu, o cara já sofria resistência. Quando o Jânio renunciou, o João Goulart estava lá na China e membros do alto escalão das Forças Armadas tentaram impedir que o cara assumisse. Leonel Brizola começou uma grande campanha para que ele pudesse assumir e as Forças Armadas recuaram. Mas os opositores de João Goulart conseguiram que uma emenda constitucional fosse aprovada instituindo o parlamentarismo no Brasil, de modo a diminuir o poder do presidente. Tancredo Neves se tornou primeiro-ministro e esse cargo coexistiu com o de presidente até 1963, quando através de um plebiscito a população votou em favor do retorno do presidencialismo. João Goulart, contudo, viria a ser deposto no fim de março de 1964, em um movimento orquestrado pelo exército e alguns políticos de oposição. Depois disso, o Brasil viveu 21 anos de ditadura, só voltando a ter um presidente civil em 1985. Mas mesmo durante o regime militar, os caras ainda deram um golpe dentro do golpe. Isso em 1969. Nessa época, o presidente era o Arthur da Costa e Silva, um dos caras da linha dura. Mas o vice dele era o Pedro Aleixo, um civil, que foi impedido pela junta militar de assumir o governo depois que o Costa e Silva foi afastado por problemas de saúde. Acontece que o Pedro Aleixo já tinha se mostrado contrário a algumas decisões dos militares, incluindo a imposição do AI-5, e os caras não confiaram que ele podia ser o presidente, porque vai que ele traz a democracia de volta, né? Esse foi um golpe dentro do golpe. Analisando caso a caso, é importante a gente reparar que cada um deles aconteceu de um jeito diferente. Seja criando uma notícia falsa, seja fechando o Congresso, seja burlando a Constituição, mas em todos, a atuação do Exército foi fundamental para que eles tivessem sucesso. Heráclito Sobral Pinto, advogado e grande defensor dos direitos humanos, falecido em 1991, aos 98 anos de idade, uma vez disse considerar o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares, porque, segundo ele, os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não serem os donos da República. E aí tu se pergunta, pô, mas nunca teve um militar que lutou pela democracia? Teve, claro que teve. Em todos os golpes houve divisão dentro do exército. Houve quem concordasse e quem não concordasse, incluindo no golpe de 64, onde militares foram mortos e torturados por se oporem ao rompimento com a democracia.
mas talvez o episódio em que o militar mais atuou em nome dela aconteceu em 1955, quando o Marechal Henrique Teixeira Lott percebeu que havia chance de o presidente eleito, Juscelino Kubitschek, tomar um golpe antes de assumir e deu ele o golpe no presidente em exercício, o Carlos Luz, que estava envolvido com a maracutaia para barrar a posse do Juscelino. O Lott impulsou o presidente do Senado para que ele ficasse na presidência até a data da posse do Juscelino. Esse foi um golpe em favor da democracia. E caso tu queira ver mais detalhes sobre ele, esse é o vídeo exclusivo para Vogalovers de carteirinha dessa semana. Se tu quiser assistir, é fácil. Vira membro do canal, e tu escolhe o plano Vogalover de carteirinha, que é um plano nível 2. E ele vai te dar acesso a esse e outros vídeos exclusivos que a gente já fez só para esses membros. É baratinho, tu ganha vídeos extras e o Vogalizando a História consegue se dedicar ao canal e produzir o conteúdo tranquilo. Voltando. Tem também quem considere o impeachment da presidente Dilma Rousseff como um golpe. E o assunto até hoje é debatido, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque nesse vídeo a gente está tratando de movimentos golpistas em que a gente tinha militares atuando ativamente na derrubada ou manutenção do poder. E no impeachment da Dilma, esse não foi o caso. Só que a derrubada da Dilma foi o vice dela, Michel Temer, que assumiu a presidência. E depois dele, tivemos um ex-militar como presidente, o Jair Bolsonaro. O último militar presidente tinha sido João Batista Figueiredo, que deixou o cargo em 1985. E de 2019 a 2022, época da gestão Bolsonaro, se viu um crescimento muito grande do poder dos militares dentro do governo, o que os tornou os principais aliados do presidente e fez crescer a popularidade da instituição entre os seus apoiadores, até culminar no ataque à sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, depois que ele se tornou o primeiro presidente a não conseguir a reeleição ao cargo. Esses apoiadores, acreditando ter havido fraude nas eleições, tentaram acender uma fagulha para que o exército colocasse mais um golpe em prática. Há quem defenda que aquilo foi só uma manifestação popular ou uma grande armação, que eram os próprios opositores do presidente que estavam quebrando tudo. Mas é inegável que o exército não fez nenhum esforço para evitar que a depredação acontecesse. Nos meses anteriores, o exército permitiu o acampamento de milhares de pessoas que defendiam um golpe de Estado na frente do seu quartel-general em Brasília, de onde iniciou o ataque. E aqui a gente também não quer dizer que todos os militares são golpistas e que estão só esperando o momento de atacar. Mas, devido ao histórico que os militares têm, novidade é quando um militar aparece genuinamente defendendo a democracia. E se tu pensa que golpes são exclusividade do período republicano, tu tá errado, meu amigo. Porque desde a época do Império, o Brasil já viveu golpes. Vide o golpe da maioridade, quando fizeram Dom Pedro II assumir o trono, mesmo sem ter idade suficiente para isso. A Constituição dizia que ele tinha que ter 18 anos para assumir o Império. Só que o Pedrinho não tinha completado nem 15 ainda. Mesmo assim, a Câmara e o Senado apoiaram a antecipação da maioridade do garoto, o que também era um desejo popular e do próprio Pedro. O governo regencial tentou lutar contra, mas não teve força e, contrariando a Constituição, Dom Pedro II assumiu o Império do Brasil com 14 anos e 7 meses de idade. Tem vídeo completo sobre ele aqui no canal. Confere aí depois. Mas vamos lembrar também que o primeiro golpe de Estado do Brasil nem foi esse. Foi dado pelo pai do Pedro II, o Pedro I, que na madrugada de 12 de novembro de 1823 viu o seu exército acabar com a Assembleia que elaborava a primeira Constituição do Brasil. A primeira. É mole, cara. Deputados foram presos e alguns foram deportados, entre eles o próprio José Bonifácio, um dos nomes mais importantes da independência do Brasil e que tinha sido aliado do Dom Pedro I. A Constituição foi outorgada, ou seja, imposta, em março de 1824, sendo elaborada exclusivamente por pessoas de confiança do Dom Pedro, que acabaram aumentando os poderes do cara, principalmente pela implementação do poder moderador, que colocava o imperador com um poder à parte do executivo, legislativo e do judiciário. O Brasil não é estranho a golpes de Estado. Eles vêm acontecendo praticamente desde a independência. E ainda hoje há quem defenda que é isso que o nosso país precisa. O nosso objetivo hoje não foi aprofundar o conteúdo de nenhum desses golpes, mas sim listar todos eles para ver o quão iludido é quem pensa que um golpe de Estado jamais seria executado pelos militares no Brasil. Faz tempo que não acontece, mas eles já foram bem comuns. E a gente sempre precisa lembrar que a democracia precisa de defesa constante. Porque, como dizia Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Mais um vídeo do Vogalizando que se encerra. Mas aqui não tem golpe não, é só coisa boa. Então deixa o like aí no vídeo, meu amigo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa aí aquele comentário maneiro para gerar engajamento. Se tu quiser ver um dos golpes que a gente falou aqui ganhando episódio próprio, é só pedir que a gente faz. Aproveita para ver o nosso Instagram, conferir o nosso material no TikTok e seguir o Vogalizando no Twitter. Se tu gosta de podcast, procura pelo podcast do Vogalizando, que vais ver eu e o Marco contando umas curiosidades, comentando umas notícias e tirando um montão de dúvida que
que aparece aqui no nosso canal. Caso tu seja uma das pessoas que acha que 2 vídeos por semana do Vogalizando não são suficientes, não sofra mais, porque tu pode virar membro do nosso canal e assinar o plano Vogalife de carteirinha, onde vai ter acesso a vídeos exclusivos, todos com o selo Vogalizando de maneirice. O dessa semana fala do golpe do Marechal Lott, que protegeu a democracia. Mas tem um explicando a diferença entre o golpe e a revolução, tem um sobre a unificação alemã, tem sobre a guerra de Nagorno-Karabakh, tem sobre a história do Zaire, os crimes do Jack o Estripador e até sobre quando o Texas se tornou uma república. É vídeo que não acaba mais. Os vídeos extras saem a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras e é baratinho. Tu ainda vai ajudar o Vogalizando a continuar existindo e teu nome vai aparecer aqui junto com um dos nossos colaboradores. Quem ajuda via Pix também aparece aqui e a gente ainda faz um agradecimento especial ali no nosso podcast. A chave Pix é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre o golpe na Guatemala ou então esse sobre o atentado feito pelos militares brasileiros no Rio Centro. Um beijo e vamos se amar.